a minha identidade. Ele deixa bem claro, ele é o nosso pastor. Se eu tenho um pastor, automaticamente eu vou ouvir o grito do meu pastor. Eu não entendo muito de ovelha, de animal, mas eu sei que cada pastor, quando vai conduzir o seu animal, ele tem um chamado. Ele tem um chamado diferente, uma identidade diferente. E a ovelha, ela vai entender o chamado do seu pastor, ela vai entender o grito do seu pastor e vai obedecer. Qual tem sido o chamado da nossa igreja Batista Renovação? Eu vou falar por nós. Irmãos, eu levei a escola, nós estamos no convento da perto, há um tempo atrás. E eu confesso que lá em cima eu parei e comecei a olhar as pessoas que estavam indo no convento. Uma senhora me chamou muita atenção, com um menino mais ou menos de 14 para 15 anos. Ele subiu naquela escadaria de joelho. E o joelho da pessoa, do menino, começou a provocar os machucados. Aquilo me chamou muita atenção. Que identidade aquela com a igreja dela? A ponto de ela subir, eu não sei quantos degraus tem, subir uma escadaria de joelho, dar o máximo do seu sacrifício naquele momento. Se você vai na televisão, a Romaria, a peregrinação agora, beleza, mas é coisa de novo, mas eles têm a identidade da igreja deles. Isso você não pode negar e eu não posso negar. Para mim é coisa de doido, pode ser, mas para eles é identidade com a igreja deles. Qual é a sua identidade com a sua igreja? Qual é a sua identidade com o seu pastor? A gente precisa de parar para pensar nisso. Você está escutando o chamado do seu pastor? Eu fico olhando esse jornal, quando o Jornal Rural, quem foi lá sabe melhor do que eu. Lá no norte, no centro-oeste, ou Rondônia, e naquele lado de lá, no Pantanal também, mas é mais em Rondônia, ou mais no norte, perdão. Você vai ver a quantidade de gado, e o cara na frente, o cavaleiro, ele toca lá e tem um monte de gado atrás do moço que está chamando. Eu acho aquilo lindo. Ele entende. Agora Deus, ou seu pai, o seu pastor, te chama todos os dias para fazer algo para ele. E você tem ouvido o seu pastor? Começou a ministrar isso em mim. O Senhor é o meu pastor. Eu preciso de ouvir Ele. Eu preciso de ouvir. Eu preciso de ouvir o seu chamado. Eu preciso de ouvir a sua ordenança. Eu preciso de ouvir a sua liderança. Mas sabe qual é o problema? Que a gente pega a Bíblia, pega versículos, sabe o versículo, mas não pratica aquilo que sabe. Sabe por que a igreja não vive o sobrenatural? É porque ela não conhece o sobrenatural. Ela não conhece o seu pastor. O seu pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Mas que vida você vive? A gente precisa de entender, eu falo aqui, que quando a gente tem um DNA de Cristo, a gente não vive só na terra, a gente vive aquilo que Cristo manda, a sua ordenança. E quando Ele toca, a gente precisa entender qual toque Ele está tocando para eu praticar. O Éder tem aqui funcionários. O bom funcionário é aquele que não só faz o que o patrão pede, que faz algo mais. O bom funcionário, quando o patrão dá uma ordenança, ele talvez já fez aquela ordenança, ou ele faz com capricho aquela ordem e faz um pouco mais aquela ordem.
Esse é o bom funcionário. E o bom filho? O que ele faz? O bom filho, ele também faz aquilo que agrada ao seu pai, que agrada ao seu pastor. Amado, Deus começou a liberar em mim o seguinte: não, ouvir o pastor é acreditar nos ensinamentos dele, Bíblia. Ouvir o pastor é acreditar nas ordenanças dele, Bíblia. Ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então eu preciso de ter obediência à palavra. Obedecer a palavra. E é interessante que quando eu obedeço a palavra, eu primeiro coloco o pé, depois ele coloca o firmamento. É acreditar. É acreditar que Ele é o meu pastor, Ele vai prover. Ele fala em tudo, não vai faltar nada. Mas primeiro eu preciso que você ouve a minha voz e faz aquilo que eu estou te pedindo. O que Deus está te pedindo? O que o teu pastor está te pedindo? Qual é o grito que o teu pastor celestial está dando no seu ouvido? Eu lembro que a menina que veio aqui pregar ontem, ela queria até rejeitar a pregação, porque ela nunca tinha pregado antes, mas ela tinha esse desejo, mas ela nunca tinha pregado antes. O nosso pastor falou o seguinte: não, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Quem veio ontem na ministração, eu só peguei o microfone e falei: vou encerrar. Mas o quê? A pregação da menina foi top. Top. Porque um dia também ela falou, na ministração dela, ela falou que quando ela se converteu, quando ela passou para a igreja, ela falou: Pai, eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença, e na verdade, eis-me aqui, eu vou deixar o Senhor me usar. Ela ouviu a voz do pastor. O pastor, quando ele grita, ele fala com cada um de nós. Ele fala. Ele vai falar comigo diferente e com vocês diferente. Por isso que ele fala aqui na igreja. Os membros têm funções diferentes. Mas essas funções diferentes, unida, faz um corpo. Um corpo. Eu preciso da tua função, você precisa da minha função. Por isso que o pastor ele vai falar de forma diferente ao teu e ao meu ouvido. Mas ele vai falar. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes a gente olha, não quer ouvir, a gente tampa o ouvido, a gente fecha. Esse é o problema da gente. A gente não quer deixar Deus agir na nossa vida. A gente não quer deixar Deus trabalhar na nossa vida. Sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo. Não vai prosperar. Não vai acontecer. Como diz o pastor, não vai fluir. Porque o nosso pastor celestial, ele é educado. Ele vai te dar maneiras para você ouvir a voz dele. Mas ele não vai forçar. Ele não vai forçar a voz dele no teu ouvido. O que a gente precisa de aprender com Deus? Aproveitar. É tão bonito ver as pessoas aqui cantando. Eu brinco com o Josimar, falei: Josimar, perto de você não canta. Porque a voz de Josimar é melhor do que a minha. Mas ele canta, ele toca violão. Eu não sei tocar violão, não sei cantar. São funções diferentes na igreja. O problema da
gente é que quando o nosso pastor chama a gente, muitas das vezes, com as nossas atitudes, a gente fala não. A gente fala não. O teu pastor não deixa. A palavra diz que ela se renova a cada manhã. Então quer dizer que o teu pastor, ele quer falar com você todas as manhãs. É por isso que ele pede que pela manhã você tira um tempo e fala com ele. Porque ao mesmo tempo que ele quer falar com você, ele também quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele quer saber das suas necessidades, das suas lamentações, das suas dificuldades. Ele quer. Mas a gente, muitas das vezes, quando o pastor fala algo com a gente, o nosso pastor celestial, a gente não para ouvir o nosso pastor. E aí, Fernando, o que vai acontecer? Aí o problema é seu, não é meu. O problema é seu. Jesus, quando ele quer falar pela manhã, ele quer pegar o manual de instrução da sua vida, abrir e te mostrar. Esse é o manual de instrução da sua vida. Eu estou te mostrando. Agora, quem para ler manual? Quem para ler manual? Chega a televisão na sua casa, qualquer aparelho, quem para ler manual? Mas se eu parar para ler o manual, eu vou usar o meu aparelho da melhor forma possível, porque eu vou entender o meu aparelho. Eu vou explorar o meu aparelho da melhor forma possível, porque eu vou entender e saber mexer no meu aparelho. Sabe o que isso quer dizer? Quando Deus te mostra o manual e você lê o manual, a sua vida vai ser a melhor possível, porque você vai saber. Quando você pisar, não posso, voltei. Quando você tomar uma atitude que não pode tomar, que o manual está falando que não pode tomar, quando você tomar uma atitude que não é legal, ele vai mostrar para você que aquela atitude não é legal. E você, como bom ouvinte do pastor, vai fazer o quê? Não vai fazer. A gente precisa mais. A gente precisa de parar para ouvir o nosso pastor. O nosso pastor, quando ele abre o manual, ele quer te mostrar tudo aquilo que tem bom no manual. Ele não vai. A Bíblia é bem clara quando ela fala: qual é o pai? Se o filho pede pão, ele vai dar pedra? Não vai. Não vai. Mas eu preciso de entender e obedecer o que a Bíblia pede. Eu preciso de obedecer. Eu preciso de entender. Eu preciso de valorizar. E eu preciso de entender que o Senhor é o meu pastor. Ele é. E o grito que Ele der, eu vou atender. Porque Ele é o meu pastor. Nós vivemos um período que mais se fala é crise de identidade. Aqui crise. O nosso pastor mencionou que terça-feira para os jovens no pré-batismo, ele deixou bem claro: não seja uma Maria vai com as outras. Ele explicou isso. O crente, ele não pode ter crise de identidade, porque ele tem um pastor que é a identidade. Se eu, quando eu olho para a cruz e vejo esse Cristo, esse meu pastor, ele não deixou margem para não ter crise de identidade. Eu tenho a identidade que é nele. Quando eu tenho a identidade que é Cristo, eu vou ouvir a voz do meu pastor
E acima de tudo, além de ouvir a voz do meu pastor, eu vou fazer aquilo que a voz pede. Nós como igreja, quando eu aprender isso, eu creio que vai ser tremendo. Quando você ouvir a voz do seu pastor e obedecer, e ser uma igreja que não tem crise de identidade, nada te segura, nada te segura. Sabe por quê? Porque o teu pastor é tudo, tudo. O teu pastor tem todo o poder. Nada vai te segurar. Mas para isso, a gente precisa de entender quem é o seu pastor. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é essa voz? Qual é? Pensa nisso essa noite. Quando for colocar a cabeça no travesseiro, pense qual voz você está ouvindo. Pense em quem é o seu pastor. Pense em quem é a sua identidade. Pense em qual é a sua identidade. Qual é a voz que você escuta? Qual é a voz que você escuta? Se você escuta a voz do mundo, dos colegas, está errado. Agora, se você escuta a voz do seu pastor celestial, está certo. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa mensagem, Jesus. Que a tua igreja, ela venha entender, ó Pai, que ela tem um pastor celestial. Que acima de tudo, ela venha ouvir a sua voz. Que ela venha ter a sua identidade. Que ela venha ter o seu compromisso com o Senhor. Que ela obedece aquilo que a Bíblia diz para ela obedecer. Pai, muito obrigado por esse momento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.